Amém? Abra a tua Bíblia. Em João 15, no versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda para dar mais frutos. Vocês estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras, que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês sejam completa. Quando nós lembramos desse texto, a maioria de nós lembramos dele como algo sobre ramos, sobre gerar frutos, sobre aquele que não tiver vai ser cortado, vai ser lançado no fogo, e aquele negócio todo. Mas eu não quero falar sobre isso essa noite. Eu quero falar sobre permanecer em Jesus. Porque, consequentemente, quem permanece em Jesus dá fruto, irmãos. De vez em quando ele vem dar uma poudada, né, como ele diz, e continua dando fruto. Mas um dos maiores problemas hoje é que nós não permanecemos em Cristo. Nós permanecemos no sistema, nós permanecemos, no círculo de amizade, nós permanecemos, talvez, naquilo que ali gera alegria em nós, mas nós precisamos permanecer em Cristo. Por várias vezes o próprio Jesus diz assim: olha, se vocês estiverem em mim, se vocês permanecerem em mim. Ele não está falando assim: olha, vocês têm que permanecer em mim, aí vocês vão dar frutos, vocês vão multiplicar as células. Eu não estou falando disso. Sabe por quê? Porque, consequentemente, todo aquele que tem um encontro e permanece em Jesus, ele quer fazer com que as pessoas sejam tocadas por ele. Se você aceitou Jesus Cristo, se você desenvolve a sua fé só para você mesmo, talvez você não seja como aquele homem que foi ao campo e encontrou uma joia e quer vender para que todos conheçam Cristo. Então, todos nós precisamos entender isso. Se vocês permanecerem em mim, se vocês estiverem em mim, Jesus em nenhum momento falou: vocês precisam vir até mim, porque eu vou dar fruto para vocês, eu vou fazer vocês algo, eu vou fazer que vocês gerem isso. Não é sobre gerar, é sobre permanecer numa pessoa, é sobre permanecer em Cristo.
Não é permanecer na igreja Nova Aliança, não é permanecer na célula, é permanecer em Cristo. Sabe qual é o problema? É que a gente acha que se eu colocar uma tatuagem em Jesus Cristo, eu permaneço de Jesus Cristo, eu permaneço em Jesus. Se eu uso um estilo, porque a igreja usa um estilo, eu permaneço em Jesus. Não, eu permaneço em Jesus, e todas as vezes que eu me aproximo dele, eu estou nele, e aquilo que eu peço ele me dá, como a palavra diz. E todas as vezes que eu permaneço no seu amor, e o seu amor permanece em mim, todos sabem que eu sou discípulo porque eu estou nele. Eu fui enxertado nele, e eu preciso permanecer nele. Sabe por quê? Porque se você não permanecer em Cristo, você morre. Sabe por quê? Porque o sistema te machuca, as pressões do mundo te sufocam, como diz a palavra do semeador. Os espinhos dessa vida começam a te sufocar. Mas se você permanecer nele, se você estiver nele, se você, sabe, eu tenho pregado sobre gratidão, sobre a onda, sobre desenvolver. Eu estava falando na reunião que nós tivemos quinta, aí vem o Brunão Morada, né, e tal, prega, sabe, eu tava jejuando e eu não tive como, do café da manhã eu não tive como almoçar, então eu saí correndo, na hora do finalzinho da palavra, mas eu estava com o YouTube aqui ligado da igreja e acompanhando lá no Beco Burger. E ele começou a pregar. E eu acho que estava todo mundo esperando a hora da... É tudo sobre você, né? Eu queria estar aqui para me ver como é que ia ser a igreja explodir na hora que ele cantasse. Como foi, né? Mas eu comecei a acompanhar a mensagem dele. E eu vi aquilo que Deus estava falando. Eu não acompanho, sinceramente, eu não acompanho. Vejo o que eles pregam, eu conheço a música. Conheço as 4 músicas deles, Desenvolvendo Amor, né? Para onde eu irei, Uma Coisa. E é tudo sobre você. Mas sabe de uma coisa? Quando ele começou a pregar, eu comecei a entender. Sabe por quê? Porque nós somos uma noiva, somos só o mesmo Espírito, sim ou não? E aquilo que Deus está falando para o Low Eagle, lá nos Estados Unidos, Ele está falando aqui para o Brasil. Sabe por quê? Porque se nós estamos em Cristo, se nós permanecemos nele, é o mesmo Espírito, irmão. E quando ele começou a pregar, sabe qual era a minha vontade? A minha vontade era de pegar a prancha que eu pedi emprestada e sair em todas as igrejas Nova Aliança pregando e dizendo: nós estamos vivendo em uma onda, Deus está fazendo algo no Brasil e nós não podemos ficar fora disso. Sobre justiça social, sobre desenvolver aquilo que Deus dá, sobre se alegrar com aquilo que nós já temos, sabe, sobre pessoas que Deus tem dado um chamado, sabe, pastor, eu estou sendo, sabe, impelido por Deus, expulso por Deus, equibalo por Deus, para cuidar de pessoas, para restaurar pessoas, e sabe, e Deus está fazendo isso, porque todos aqueles que permanecem em Cristo, consequentemente vai dar frutos, irmão. E eu sei que algumas vezes é difícil. Eu sei que algumas vezes parece que o negócio não vai, né? A célula, parece que você falta se matar. Permaneça em Cristo. Não permaneça no movimento, não permaneça em uma onda passageira. Efésios 4,14, que logo vai embora. Permaneça em Cristo, permaneça na videira, permaneça nele, sabe por quê? Porque você vai dar fruto. Salmos 1, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e que nem se detém nas rodas dos escarnecedores, mas tem a sua vida diante do Senhor e na sua palavra medita dia e noite. Ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros. Ele estará permanente em uma pessoa, que é a videira. Vai passar nessas águas e vai permanecer nela. Sabe por quê? Porque quando eles estiverem nela, eles não vão deixar de dar frutos. Jeremias 17, do 5 em diante. Que feliz é o homem que confia no Senhor e que faz do Senhor a sua força, e cujo coração está nele. Ele será como uma árvore plantada junto às correntes das águas. Ele não teme quando vem o calor, porque as suas folhas estão sempre
verdes, e nem deixa de dar fruto no tempo da seca. Sabe por quê? Porque o segredo é permanecer em Jesus. Não é sobre frutos, não é sobre dons, não é sobre milagres, não é sobre aquilo que você pode dar ou pode fazer por Ele. É sobre Ele, é sobre permanecer nele, é sobre estar alicerçado sobre a rocha eterna, é estar sobre uma pessoa. Sabe, nós botamos a caixa ali de sugestões. E Deus me deu uma palavra essa semana. Eu falei semana retrasada, não foi? Semana passada foi o Congresso de Missões. Eu falei sobre Bezaliel, não foi? Sobre desenvolver, sobre fazer aquilo que Deus está te dando, sobre fazer aquilo que Deus, sabe, te chamou para fazer, independente de que você não saiba ou não, faça aquilo que Deus te chamou. Aí eu estava orando essa semana no jejum à tarde, sabe, com aquela dor de cabeça, com fome, e Deus me deu uma palavra. Que quando Davi vai guerrear contra o gigante. Alguém está comigo aqui? Essa história, eu não vou abrir, mas eu vou ler para você. Essa história está em 1 Samuel 17, versículo 33 ao 40. Então, Saul chega para Davi e diz aqui: Davi, vem aqui, você vai lutar contra o filisteu. Eu vou te dar uma roupa, vem aqui, vou te dar a minha roupa. Então, ele chega e diz assim: olha, pegue a espada, pegue a couraça, pegue o capacete. O que a Bíblia diz, irmãos? Davi fez o quê? Ele não conseguia. Sabe por quê? Porque a visão que Deus deu para Davi não foi a visão que Deus deu para Saul. E você precisa caminhar na unção que Deus te deu. Sabe qual é a coisa que mais me deixa triste? É quando alguma pessoa chega para mim e diz assim: pastor, o senhor já viu fulano de tal, ele está fazendo isso. Eu aprendi com minha mãe, ela ainda não é crente, mas ela já é profeta na minha vida. Ela disse: tu não é todo mundo. Sim ou não? A tua mãe já te disse isso também? Mãe, eu quero ir para o show do Morada. Mãe, todo mundo da cela está indo, mas tu não é todo mundo. Tu vai ficar e vai estudar. Ô, xaramanaia. Então, quando Deus falou para mim assim: Joane, a gente vai pegar sugestões, nós queremos fazer, nós queremos saber o que Deus está fazendo. Mas sabe de uma coisa? Deus me chamou para fazer algo aqui, e eu vou desenvolver aquilo que Deus me chamou para fazer aqui. Não é o que o fulano está fazendo no Rio de Janeiro, não é o que o fulano... Não, tu tem que fazer isso para dar certo. Não é sobre dar certo, não é sobre dar frutos, é sobre permanecer em Jesus e estar conectado nele. Sabe por quê? Porque se eu estou conectado nele, eu vou pedir o que eu quero e ele vai me dar. Está aqui. Não estou pregando heresia, irmão. Se eu estiver conectado no seu amor, ele vai nos dar estratégia para alcançar pessoas. Sabe por quê? Porque Deus me chamou com um propósito. Então, eu falei nas vezes passadas: não se compare, cara. Sabe qual é a coisa mais fácil que tem hoje? É a manipulação da net. Cadê o fotógrafo? Vem aqui, fotógrafo. Rápido aqui, rapidinho. Hoje meu público é só esse. Então a minha igreja está lotada hoje, sim ou não? Sim ou não? Vamos lá, celebra. Agora eu vou para cá, a minha igreja hoje está fraquinha. Filma aqui, ó, só aqui. Eu quero o efeito. Apaga a luz aí, pelo amor de Deus. Tira a foto aí. Vai dar? Vai dar não? Olha aí, só aqui. Minha igreja está lotada hoje. Aqui também a igreja está fraca. Não está, sabe por quê? Porque não é o que nós produzimos, é estar permanente nele.
Mas na internet é muito fácil manipular, é muito fácil. Então Deus me chamou para desenvolver uma visão. É claro, irmão, que eu trabalho e eu oro à tarde, nos jejuns, em 21 dias, para saber o que Deus quer para o 2020. Sabe por quê? Porque eu acredito e o meu desejo é ver essa igreja lotada, não só para postar na internet, mas para que o nome de Jesus seja glorificado e mais pessoas estejam no céu e menos pessoas estejam no inferno. Quando nós éramos pastor pentecostal, eu ia dizer assim, roupa de desviado não serve para quente, né? Alguém já ouviu essa mensagem? Pastor pentecostal gosta de pregar, né? Roupa de desviado não serve para crente. Mas não, irmão. Se Deus te chamou para fazer, talvez você não esteja vendo quando você está liderando as suas moças na célula. Mas faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque não é sobre números. Não é sobre lotar estádios. Eu falei isso algumas vezes passado. Eu vou. Quem vai para o Descende aqui? Eu vou para o Descende, irmão. Está escrito aqui. Estou só esperando comprar as passagens. Está caro. Mas não é sobre isso, irmão. Não é sobre ter os estádios lotados, não é sobre isso. É sobre aquilo que Deus está fazendo no Brasil. É sobre aquilo que Deus está tocando no mundo. Então eu quero saber o que está conectado. Sabe por quê? Porque talvez não, eu tenho certeza, a visão que Deus deu, pulou, não é a visão que Deus me deu. Então se eu quero acompanhar a visão que Deus deu para ele, talvez eu vou morrer, irmão. Não, vamos lotar o Frei Epifânio da Badia. Meu irmão, Deus não me chamou para lotar o estádio. Mas sabe de uma coisa? Deus me chamou para lotar esse lugar. Eu tenho convicção disso. Então permaneça naquilo que Deus te chamou. Permaneça com a visão. Sabe de uma coisa? Nós temos um pastor bacana, legal, descolado, o pastor Raimundo Nonato. Você já ouviu alguma vez ele tentando mudar aquilo que Deus deu para ele, irmão? Hein? Qual é a visão que Deus deu para o nosso pastor, irmão? Amar Deus e amar pessoas. Amar Deus e amar pessoas. Pastor Nonato vai para uma conferência com 10 mil pessoas, 5 mil, 3 mil, diga, pegue 3 pontos aí. Eu falei, não, pastor. Já fui para uma conferência com ele que eu falei, pastor, se fosse eu já estava voando assim, ó. Povo de Deus, pegue aí 3 passos: permanecer, prevalecer e perseverar. Mas Deus chamou ele para fazer aquilo. No final o negócio está quebrado, está tudo arrebentado, porque o Espírito de Deus é que trabalha, irmão. Não é sobre a roupa que você veste, não é sobre a visão que o outro teve, é sobre desenvolver a sua. E sabe qual é a nossa visão? É fazer com que a Aliança Jovem cresça. Cresça em profundidade, mas também cresça em quantidade. Porque nós estamos conectados a uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Atos 13, 36. E eu vou encerrar minha mensagem. Lê aí. Lê de novo. Não quero falar do corpo de Davi. Eu
quero falar sobre o primeiro texto. O que foi que ele fez, irmão? Eu não quero que você faça coisas demais. Eu não quero que você faça coisas além daquilo que Deus te chamou. Mas sabe o que é que eu quero ouvir no último dia da minha vida? É que eu servi Deus na minha geração. Que eu servi ao propósito que eu nasci e que eu fui estabelecido para fazer. Eu não quero ouvir outro sermão, Tiago. Eu quero ouvir só, Joane cumpriu o propósito. Sabe qual é um dos caras que mais mexeu com a nossa nação? Um homem chamado Gregório McNutt. E sabe qual era a oração dele em quase todas as conferências que ele ia? Eu já trouxe ele em Imperatriz em 2005. Ele foi o primeiro pastor a pregar os 2 cultos da Nova Aliança. Não foi nem o pastor Nonato, foi ele. Você talvez não sabe da história. E sabe qual era a frase que ele dizia? Eu quero morrer, e quando eu morrer, eu quero que coloque na minha lápide: esse caba amou Jesus demais da conta. Se a galera da internet conseguir pegar, é só pegar, tá lá. Quando eu morrer, eu não quero outra coisa, eu só quero que na minha pedra esteja: esse homem amou Jesus demais da conta. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos ouvir muitas frases ao nosso respeito. Foi um bom pai. Foi um bom filho. Foi um bom esposo. Eu quero ouvir isso, irmão. Foi um bom pastor. Eu quero ouvir isso. Foi um cara criativo. Eu quero ouvir isso. Foi um cara legal. Eu quero ouvir isso. Mas eu quero ouvir: esse homem era intenso e amou Jesus demais. Fique em pé.